tarde, boa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, como sempre aqui no Novo Canal. E como sempre também temos na nossa companhia Dr. Dinis Carmo e hoje, à semelhança do último programa Tempo de Saúde, temos também o prazer de ter connosco o Dr. Eduardo Teixeira de Sousa. Boa tarde a ambos. Boa tarde. Olá Fátima, boa tarde também aos telespectadores. O último programa não ficou completo, então precisamos aqui de um novo episódio para poder esclarecer da melhor forma o foro da psiquiatria, digamos, que são diferentes, não podemos confundir. E iremos falar de stress, não é verdade? Continuação daquilo que estávamos a falar e que eu não fui capaz de comprimir tudo no tempo necessário. Agora vou tentar acabar rapidamente. De certeza que queria voltar cá mais uma vez, então fez de propósito. Estou disponível quando Eu creio que foi isso, Fátima. Também acho que sim, gostou tanto do tempo de foi saúde. Foi preciso fazer um certo esforço, mas de qualquer das maneiras conseguimos, fomos bem-sucedidos. Muito bem, e o que é que iremos falar do stress? Este nome que é tão comum na sociedade portuguesa, nós somos muito estressados. Então, da outra vez, eu já falei do stress, propriamente dito. E, repetindo um pouco aquilo que disse, foi que havia agentes de stress, depois havia a tomada de consciência da agressão, os agentes de stress são agressões, depois havia a tomada de consciência da situação e depois havia uma resposta de adaptação, que é o síndrome geral de adaptação. E no síndrome geral de adaptação, depois há uma fase de alarme e essa fase de alarme pode ir depois, pode haver uma adaptação e, portanto, um estádio de resistência, ou pode ir para um esgotamento, a pessoa não ser capaz de aguentar a situação e nessa altura há a exaustão, que é o que acontece ao burnout dos médicos agora com esta nova situação. E, portanto, quando há essa perda de resposta à exaustão, há depois então uma série de doenças de adaptação que acontecem pela tensão muscular, acontecem pelas dores de cabeça, pelas cefaleias de tensão, acontece pela úlcera do duodenal, aparecem uma série de respostas que o organismo não consegue dar e, portanto, aparecem esse tipo de lesões que têm a ver com a nossa incapacidade de lidar com a ansiedade. Portanto, é sobre isso que agora eu, inclusivamente, trouxe alguns slides, só por causa de ser mais conciso e preciso, para explicar isso. E depois, a seguir, vou então entrar nos novos temas. Se quiser, pode pôr o primeiro slide. Passamos então para o primeiro slide. Que é, no fundo, que é a definição de stress, que é uma situação experimentada pelo organismo em relação às agressões ambientais. E nessa situação há alterações a nível bioquímico e a nível fisiológico e psicológico. Muito bem. Portanto, isso é a nível da definição. Portanto, depois pode passar para o próximo slide, em que há, portanto, aquilo que falamos da reação do organismo, com libertação de ACTH e de adrenalina, de corticosteroides, que vão provocar as tais modificações vegetativas no organismo. E, portanto, assim prepara o organismo para a luta ou para a fuga. E isto é o início, é o nosso alarme, é o alarme que o corpo produz. Depois, isso pode evoluir para um estádio de resistência, como falávamos há bocadinho, e, portanto, nessa situação, temos capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação, podemos passar para o slide seguinte. Com certeza.
e nessa situação de incapacidade de lidar com o problema agressivo. Nessa altura, dá-se a fase de exaustão, com aquilo que eu já falei, com as consequências que são as doenças de adaptação. Esgotámos-nos. E pronto. E isto era aquilo que nós tínhamos falado. Agora, a seguir, tenho a impressão que depois vamos falar de outras coisas e que, no fundo, é consequência de tudo isto que nós estamos a dizer. Isto que eu falei antes é o que tinha dito, em meia dúzia de palavras. Depois, a seguir, temos de perceber quais são as situações e as características que ajudam que levam a que isto aconteça. A nós sermos capazes de lidar com o stress. E por isso podemos pôr o slide seguinte. Sim. Tá? Que é, portanto, a reavaliação das situações agressivas, de tal forma que essa reavaliação cognitiva, essa percepção cognitiva, vai aprendendo a controlar o medo e as respostas vegetativas. E nessa situação, a ameaça, no fundo, pode não ser propriamente má, porque a pessoa pode criar as condições de controlar a situação. E ao controlar a situação, a resposta passa a ser uma resposta vencedora. É capaz de dominar o problema. Está a ir a cadeira abaixo. Não sei lá porquê. Não há problema, continua a aparecer. A cadeira entrou em stress. Entrou em burnout. Entrou em stress. E, portanto, para que isso aconteça, é importante nós percebermos que quando temos uma expectativa do que vai acontecer, fazemos um filme do que vai acontecer, podemos, do ponto de vista emocional, ultrapassar a racionalidade da situação e pintar de negro aquilo que vai acontecer. Manter a calma. E, portanto, nessa situação, há uma resposta que pode ir até ao pânico. Isto é, a ansiedade vai subindo a limites insuportáveis com respostas negativas. Uma resposta negativa por parte do nosso organismo. corpo, não é? Portanto, para que isso não aconteça, é preciso ensinar a pessoa a perceber quais são os elementos que estão a acontecer e que não têm relevância nenhuma, mas que a pessoa está a dar relevância a isso. E, por outro lado, também tentar diminuir a subida da ansiedade, diminuindo a parte emocional, a pessoa controlando a parte emocional. E, portanto, nisto, o simples conhecimento de que somos capazes de dominar, de controlar a situação, isso já é o suficiente, mesmo que o estímulo esteja lá, isso é o suficiente para que as coisas diminuam. Por exemplo, se nós tivermos um ruído a que damos um significado especial e dizemos aquilo, agora com a história da guerra, etc., lá vem uma bomba, se por acaso nós percebermos que esse ruído não é uma bomba e percebermos que a situação, afinal, é desagradável pelo ruído, mas o ruído em si é só o ruído, a partir daí descansamos, tranquilizamos. É essa percepção dos acontecimentos que é importante que a pessoa que tenha para que seja capaz de controlar o medo, no fundo. Ou seja, basicamente temos que aprender a desvalorizar algumas situações, a não lhe dar tanta importância. Temos a saber lidar com a nossa parte emocional de forma a que isso aconteça. Porque, exatamente, há vários tipos de personalidades. Claro. Há pessoas que, à mínima coisa, têm medo. Há outros que não têm. Por exemplo, uma pessoa que encontra uma situação desconhecida,
pego no Trás-os-Montes, não, onde é que é de pegar? Pego numa pessoa que nunca entrou num elevador e que, de repente, queremos que ele entre no elevador para subir ao 5º andar. E a pessoa pode fazer uma imagem, pode fazer um filme de que aquilo é uma coisa terrorífica. E então não entra. Entra em pânico se nós o quisermos empurrar para dentro do elevador. Se nós formos capazes de alterar esta forma emocional de ver o problema, se ele perceber o que é um elevador, nessa altura ele vai aceitando a entrar. Podemos fazer isso por várias fases. Abrimos a porta, agora veja lá se é capaz de aguentar a porta estar aberta. Agora ponham um passinho lá para dentro. Agora fiquem um bocadinho dentro do elevador. Consegue aguentar, o coração já não bate tanto. E, assim, a pouco e pouco, vamos criando uma adaptação à situação, criando as condições para que a pessoa entre na realidade e comece a deitar fora todos esses fatores adventícios que fazem com que ele tenha medo, no fundo. Mas o pânico e o medo é diferente do stress, ou não? O pânico e o medo é totalmente diferente do stress. Podem estar associados. O stress é, no fundo, uma tomada de consciência de que há uma agressão. Há um agente de stress, um agente estressante. Depois há o conhecimento desse agente, com uma série de alterações, que se confunde depois com a resposta de adaptação. E, nessa resposta de adaptação, a pessoa ou tem um comportamento assertivo perante o problema, e aceita o problema, lida com ele e controla-o, ou não consegue controlar o problema. E então, nessa altura, entra numa situação em que entra em pânico e entra em níveis de ansiedade insuportáveis. Pior. Eu não sei qual é o slide que tem a seguir, mas como é que ajudamos uma pessoa a controlar essa situação? Olha, antes disso, deixe-me só pôr aqui mais uma acha na fogueira, é que este exemplo que o professor deu do elevador, sabe que é muito comum em ortopedia, sobretudo se o elevador for o elevador do hospital. Porque eu acho que já uma vez lhe disse aqui que, sabe que eu tenho um grande problema da minha vida, é que eu sou um vendedor, só que o problema é que a mercadoria que eu tenho para vender ninguém quer comprar. E nós, sempre que falamos em operações às pessoas, há efetivamente pessoas que entram perfeitamente em pânico. E é curioso, e seguindo a linha daquilo que realmente o professor estava a dizer, digamos, na dificuldade ou até mesmo na incapacidade de algumas pessoas ou de algumas personalidades reagirem ao stress, acontece que muitas vezes pessoas que têm de ser submetidas a uma operação e que muitas vezes é muito simples. Eu também já disse aqui neste programa que eu não conheço operações simples, conheço operações complicadas, ainda mais complicadas ainda, mas dentro das complicadas, efetivamente, é evidente que, por exemplo, a pessoa operar um sino do túnel do carpo não é a mesma coisa que fazer uma revisão da prótese da anca. Claro. Assim como para as pessoas perceberem melhor, quer dizer, tirar o apêndice não é propriamente a mesma coisa que ter de tirar o intestino todo. Posso fazer uma intervenção? Claro que sim. É que quando nós dizemos é uma coisa complicada, é complicada para o cirurgião. Para a pessoa que está a ser operada, não é? Até porque está a dormir, ela não é? Está numa situação em que confia ou não confia. E por isso, essa complicação sentida pelo cirurgião, não há necessidade de a transmitir ao doente, na minha opinião. Isto é, o doente tem de ter conhecimento que vai ser intervencionado no sentido de melhorar e explicar o que é que vai ser feito, sem uma tonalidade alarmante, dizer, olha que isto pode ser muito complicado. Só queria fazer essa intervenção para o facto de que, muitas vezes, no fundo, o problema todo está em que
as pessoas que nós temos à frente não são todas iguais. E há pessoas que fazem filmes terroríficos das coisas. Há outras que olham para aquilo e são assertivas perante o problema. Isto é, a expectativa é muito importante para a forma como o problema depois é encarado por A, por B ou por C. Desculpe lá, estar a interromper. Não, eu acho que fez muito bem, e até porque realmente, aliás, tocou num ponto muito importante, que é o stress do cirurgião. Que muitas vezes as pessoas entram em stress, quando às vezes quem devia entrar em stress é o cirurgião. E, portanto, eu quando disse, e chamo a atenção das pessoas que realmente, ou quando disse que não há operações simples, há operações complicadas e mais complicadas ainda. O que eu quero dizer é que todas as intervenções cirúrgicas, sem dúvida nenhuma, são atos importantes que podem, mesmo quando são muito simples, terem consequências, pode haver alguma ocorrência. E sabe que um dos problemas, por exemplo, que nós temos hoje em dia e que para mim é motivo de muito stress, é que naturalmente que digamos que não é boa política, mesmo quando isso é verdade, dizer à pessoa, olha, a senhora vai ter de fazer uma operação, mas isto é uma coisa muito complicada, a senhora eventualmente até pode morrer. Era precisamente isso que o doutor estava a referir. Agora, eu penso que evidentemente que não há nenhum cirurgião que diga uma coisa destas ao doente. Agora, sabe que hoje em dia nós estamos a atravessar uma fase exatamente oposta, em que as pessoas acham que isto é tudo muito simples. E então, desde que realmente há esta moda das mini-cirurgias, das cirurgias feitas por intervenções com orifícios muito pequenos, artroscopias, por aí fora, laparoscopias, etc. Sabe que isso também deu digamos, uma falsa noção às pessoas de que isto é tudo muito simples, que isto é entrar por uma porta, sair pela outra, e que, portanto, não há cuidados a ter, no fundo, caudados a ter, não é? Pronto. E há outra coisa, é que é importante nós sermos verdadeiros em relação àquilo que vamos fazer. Isto é, a pessoa tem direito a saber a verdade do que vai acontecer. A verdade é que pode ser transmitida de formas diferentes. O conteúdo pode ser transmitido de formas diferentes, umas em que a pessoa engole melhor, outras que engole pior. Não é? Depende do adocicado do problema. Porque isto realmente, como eu digo, isto é um grande motivo de stress para o cirurgião, e eu penso que às vezes também para as pessoas, porque, repara, evidentemente uma das grandes vantagens destas mini-cirurgias, portanto, é evitar a dor, porque nós, evidentemente, quando menos cortamos, habitualmente, menos dor a pessoa tem. Agora, repare que também há aqui um aspecto, um handicap, é que a dor digamos, é um aviso. Sim, sim. A dor é um aviso. Nós sabemos que se temos dor, não devemos fazer determinado movimento porque dói. Se dói é porque algo não está bem. Dor, há margem para abuso. Há margem, muitas vezes, para abuso. Muito bem, nós temos apenas mais alguns minutos neste programa. Vou pedir só então para tentarmos terminar o raciocínio do Dr. Eduardo. Então vamos só tentar explicar aquilo que vou passar. Deixo de dar os vários exemplos de quais são os exemplos que nós podemos dar ligados ao stress, quer a nível da gravidez, por morte, por separação, por frustração do trabalho, por mudanças no trabalho, expectativas não realizadas e por aí fora. Há uma série de situações que fazem com que o stress pode ser maior ou menor. Depois, relativamente às formas de lidar com o stress, nós podemos, portanto, controlar a situação, enfrentando, podemos evitar e fugir, ou podemos ter uma coisa que também acontece muito frequentemente, que é manejar o sintoma. Quer dizer, uma pessoa lida com um determinado sintoma e tem tendência para controlar o sintoma, mas isso, no fundo, é uma situação semelhante ao evitamento, porque nesse manejamento nós tomamos medicamentos, dizemos vai passear, faz exercício físico,
por aí fora. E, nestes casos, o que é que acontece? A pessoa tenta evadir-se da situação. Ou seja, o problema não vai ser aniquilado. Exatamente. Portanto, a tendência para controlar o problema não surge. E para que surja o controle do problema e para que a pessoa perceba que pode enfrentar as situações, é necessário que a pessoa tenha a capacidade de ter autoestima, percepção de que é capaz de enfrentar todas as situações e, por outro lado, ser capaz também, eu vou ter de dizer que se calhar não é preciso passar mais slides e portanto, temos de ensinar a pessoa a desdramatizar. Já dizia alguém muito antigo, o primeiro passo para a cura é admitir a doença. É isso? A aceitação não é suficiente. Temos de saber desdramatizar os problemas. Mas é um passo importante. Sim. Temos de impedir que a pessoa interrompa o caminho para as suas aspirações, quer dizer, a pessoa tem um determinado fito, um determinado caminho e muitas vezes recua, como se costuma dizer, e isso é mau, porque isso é a forma de ser derrotada. Tem de saber lidar com a situação. Outra coisa importante é quando acontece, por exemplo, a morte de uma pessoa e há o stress relacionado com isso, portanto, há uma resposta depressiva, por exemplo. Nessas situações é importante a pessoa aprender a ventilar. Ventilar o que é? É a pessoa desabafar. E muitas vezes as pessoas ficam entupidas e ficam em silêncio, não são capazes de desabafar e, nessas situações, o stress aumenta. Tudo o que seja uma situação desse género é importante. As pessoas que estão à volta que sejam capazes de ajudar a outra a falar do assunto, porque às vezes julgam que aquilo que é um problema tabu. Não é. É melhor falarmos das coisas do que estarmos a ter tabus em relação às coisas. Por outro lado, muitas vezes a pessoa, por causa do evitamento, interrompe, no fundo, as suas obrigações, os seus contactos sociais e por outro lado, deixa de ter autonomia. No fundo, o que é preciso é fazer com que uma pessoa aprenda a ser autónoma. E é isto que eu queria dizer. Doutor. Olha, eu queria só acrescentar mais uma coisa, é que como eu acho que espero que tenha ficado, digamos, claro destes programas, sabe que a ortopedia nós muitas vezes temos realmente de nos socorrer da ajuda dos colegas da área mental, da psiquiatria, da psicologia, porque, como eu também já uma vez disse, embora seja óbvio que em ortopedia não há, felizmente, muitas situações mortais, mas há muitas situações que podem ser incapacitantes por muito tempo, ou até mesmo para sempre. Se uma pessoa, por exemplo, mudam a vida de uma pessoa. Exatamente, podem mudar a vida de uma pessoa. Se, por exemplo, uma pessoa tem um acidente e necessita de fazer uma amputação de uma perna ou de um braço, está a ver que a vida da pessoa altera-se completamente de um momento para o outro. E, naturalmente, isso são situações que são muito difíceis de lidar e que, muitas vezes, a pessoa sozinha não consegue fazer. É necessário recorrer, digamos, a uma ajuda personalizada e, portanto, não pensar que porque, digamos, que nós estamos, digamos, a diminuir, digamos, a sua capacidade de resistência porque nos estamos a referir a um colega desta área, seja ela a psiquiatria ou a psicologia. Muitas vezes isso é necessário e pode trazer grandes benefícios para o doente. É verdade. Concordo. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a ambos por mais um Tempo de Saúde. Este programa que foi dedicado à psiquiatria, mais especificamente ao stress. Foi mais um Tempo de Saúde aqui no Novo Canal. Boa semana. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.